Acidente aéreo 907 Gol Legacy, muito famoso, e uma afirmação: pilotos americanos erraram. E eu afirmo, pilotos americanos não erraram. Oh my God. Isso teve uma discussão muito acirrada comigo e alguns internautas, no sentido que eles afirmaram de uma forma contundente e até um pouquinho deselegante que os pilotos americanos erraram e deveriam estar no Brasil presos. E eu falei que, em termos técnicos, levando-se em consideração o que nós vamos ver aqui hoje, no que se trata a autorização do plano de voo, eles não erraram e não deram causa ao resultado. Mas, professor Calazans, eles voaram no nível incorreto, desviaram-se da rota e desligaram o transponder. E a pergunta que nós fazemos é o seguinte: onde você leu isso? Você tem informação ou você tem conhecimento? Por que você chegou nesta conclusão? Essa conclusão é resultado de uma larga uma larga carga horária em termos de estudo, pesquisa, ou você está repetindo aquilo que você ouviu? Sendo assim, você não é um detentor de conhecimento, e sim um repetidor de informações. Calazans, eles desligaram o transponder. Onde você ouviu isso? Porque o relatório do CENIPA. Opa. Relatório do CENIPA diz isto? Nós vamos ver, então, quais são as consequências que nós, depois de um longo tempo de estudo, chegamos em relação a este acidente na nossa concepção CSI da aviação. E vou levantar aqui um desafio. Participe do nosso bate-papo e, se você puder, aceite o nosso desafio. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Em síntese, lembrando que eu vou falar em síntese, no nosso canal do YouTube nós temos gratuitamente vários vídeos que falam sobre esse assunto, e nós vamos falar aqui no que se refere à conduta dos pilotos em relação à rota de voo, e vou fazer aqui uma rápida síntese sobre o transponder. Mas, sinteticamente, bem resumidamente, o Legacy, de uma empresária americana, decola de São José dos Campos para Eduardo Gomes, que era o aeroporto lá em Manaus, e com sobrevoo aqui na área de Brasília. A rota, tá, antes disso, em posição contrária, nós temos aí o Boeing da Gol, sentido oposto, no mesmo nível, mesma altitude, 37 mil pés. Nível 370 equivale a 37 mil pés, que equivale aí, resumidamente, a 13 quilômetros de altura, né? De altura, mais ou menos aí. E os dois estavam no mesmo nível em sentido oposto. Essa é a grande questão. Tá? Plano de voo. O Legacy preenche um plano de voo. Aí, esse é o ponto ideal, tá? Esse é o ponto importante. Com 3 níveis, então voaria na Upper Whiskey, no nível 370, Upper Whiskey 2, depois lá em Brasília pegava Upper Zulu 6, no nível 360, e depois na posição Teres, até Eduardo Gomes, no nível 380. Então vamos lá? Presta atenção que isso é importante. A aeronave preenche um plano de voo contendo 3 níveis de voo. Então vamos lá? Plano de voo apresentado, isso aqui é ponto importante. Plano de voo apresentado é proposta. O piloto faz uma proposta para os órgãos de tráfego aéreo, torre, centro, APP e assim por diante. Então, vamos lá? O plano de voo, nós bem sabemos que há muitos dados, nós não vamos verificar todos os dados aqui agora. Mas o que ele coloca ali é proposta. Se vai ser autorizado ou não, e nas condições que vão ser autorizados, depende dos órgãos de tráfego aéreo. Esse ponto é importante porque no nível de voo, conforme nós vimos aqui, em relação aos níveis de voo, o piloto faz uma proposta em voar em 3 níveis diferentes. Inicialmente no 370 e depois mudaria para o 360 em Brasília e depois na posição 3 para o 380. Olha só, pessoal, que coisa importante. Inclusive isso aqui na denúncia, na acusação, lembrando que os pilotos, os controladores foram denunciados pela Justiça Comum, né, Federal,
E a denúncia, ela é uma excelente aula de regras de tráfego aéreo. No que se refere ao nível de voo, presta atenção o que o promotor de justiça fala, e isso aqui é um ponto das discussões. Que o controlador de tráfego aéreo falou, clear to Eduardo Gomes, flight level 370. Olha só que doideira, Eduardo Gomes é o aeroporto de destino. Presta só atenção nesse detalhe. O piloto preenche um plano de voo com uma proposta de 3 níveis e recebe a seguinte autorização do controle de tráfego aéreo. Pessoal, acabou. O assunto aqui acabou em relação ao nível de voo. Acabou. O piloto, lembrando que, olha, que eu não vou entrar em todos os detalhes. Eu vou levantar um desafio no final desse encontro aqui. Em relação ao nível de voo, acabou. Não há discussão. Aqui o controlador de tráfego aéreo não define o limite de autorização, a não ser o próprio destino. Quando o controlador de tráfego aéreo fala clear to Eduardo Gomes, flight level 370, autorizado para Eduardo Gomes no nível 370, ele definiu o limite da autorização e o nível a ser voado. Acabou. Piloto não errou. Lembrando, fazendo uma ressalva aqui, que tudo que nós estamos analisando refere-se às regras de tráfego aéreo, principalmente a ICA 112, o documento 4444, à época do acidente. Então, eu estou gravando isso aqui, hoje é dia 22 de agosto de 2025. É provável que de lá para cá muitas coisas mudaram, mas a conduta deles são avaliadas, analisadas diante das regras da época, e é o que eu estou fazendo. Acabou. Acabou. Eu preenchi o plano de voo, no plano de voo 3 níveis. E o controlador autorizou, tá, um nível só. Pessoal, para nós entendermos isso aqui, para quem... Eu disse que a discussão na internet foi acirrada, e até mesmo alguns internautas, de uma forma não muito elegante, me ofenderam. Mas eu falei para ele, olha, você está discutindo comigo, só lembrando que eu trabalhei em Brasília, Centro Brasília, inclusive a época do acidente, eu era membro do CENIPA e acompanhei toda a investigação. Tá? Então, fica muito difícil trabalhar, inclusive, em Manaus, tive a oportunidade de trabalhar lá em Manaus. Então, tudo que se refere à circulação do tráfego aéreo, APP São Paulo, tive a oportunidade de trabalhar em São José dos Campos. Então, todos esses órgãos envolvidos, eu tive a oportunidade de trabalhar como controlador de tráfego aéreo. Tá? Então, as colocações que eu estou fazendo aqui são totalmente técnicas de quem teve experiência com o assunto. Então, vamos lá, plano de voo. Há 3 tipos de plano de voo. Pessoal, aqui, como eu estou falando para o público não tão técnico, público leigo também, nem sempre vou usar de toda a tecnicidade, peço desculpa aos investigadores, controladores e pilotos. Mas, em síntese, o plano de voo apresentado, ele pode ser autorizado conforme preenchido, ele pode não ser autorizado ou autorizado com alterações. E foi exatamente o que aconteceu aqui. O piloto preencheu o plano de voo, a tripulação, com 3 níveis de voo e foi autorizado com alterações. Olha, o piloto e o controlador falando, você preencheu um plano de voo contendo 3 níveis de voo. E eu estou te autorizando com alterações e você não vai voar em 3 níveis. Qual era a proposta do controlador, se ele errou ou não? Nós comentamos isso em outro caso, que eu vou deixar aqui o link, você vai avaliar a postura do controlador, a conduta do controlador e vai avaliar se está certo ou não. Mas aqui eu estou analisando a conduta do controlador, do piloto. Tá? Então, vamos lá. Na denúncia do Ministério Público contra os pilotos, eles falaram assim que o piloto não questionou. Os pilotos não questionaram. Aí eu faço uma crítica bem contundente. Espera um pouquinho. Não existe questionamento. Não existe. Não existe. Para sanar essa dúvida que o Ministério Público tinha, que eu falo com o Ministério Público nesse ponto, que é o Ministério Público, promotor, não é especialista em aviação, deve ter sido assessorado, e nesse caso aqui eu falo com muita clareza que foi mal assessorado, porque não existe questionamento. O que o Ministério Público disse foi o seguinte, olha, o piloto preencheu o plano de voo com 3 níveis, foi autorizado um nível só. Por que ele não questionou? Não existe esse questionamento. Eu trabalhei, conforme eu já falei, Brasília, APP São Paulo, Torre Congonhas. Se o controlador, ou melhor, o piloto ficar
questionando tudo que se refere ali às autorizações, não há tempo de autorizar. Em São Paulo, circulação de 1.000 aeronaves, 2.000 aeronaves, 1.500, sei lá quantas aeronaves, tem um de 1.000. Já só, se cada autorização que não for aquela que o piloto preencheu, ele questionar, o piloto não questiona. O piloto, se ele não tiver condições técnicas, vamos supor que o teto de serviço dele seja 370 e foi autorizado por 390. Aí sim. Então, questões técnicas, ele vai reportar que não tem condições. Ou até mesmo, não há proibição do piloto solicitar uma outra autorização. Mas, se aquela autorização for conveniente para ele, em termos técnicos e tráfego aéreo, ele não precisa questionar. Não existe esse negócio de questionar. Ô controle, ô centro, ô torre, eu preenchi o plano de voo de 3 níveis. Por que você está me autorizando um nível só? Não tem essa pergunta. Não é regulamentar isto. Basta o piloto... Aí tem a teoria, aí que é importante. Tem a teoria do cotejamento. Essa teoria aqui, poucos pilotos dominam essa teoria, controladores também. O que é o cotejamento, conforme o 4444, documento muito importante, o documento 9432, que é... princípios ali, né, de radiotelefonia. O piloto cotejou. Gente, quando o piloto coteja, acabou. O que é o cotejamento? Cotejamento é a ciência do piloto em relação à autorização dada. Então, vamos lá. O controlador e o piloto cotejou, segundo as regras de tráfego aéreo, corretamente. Então, vamos lá? Só para entender a dinâmica da coisa. O piloto preenche um plano de voo com 3 níveis. O controlador dá um nível só. E fala, clear to Eduardo Gomes, flight level 370. Autorizado do Eduardo Gomes 370. E o piloto coteja. Ok, estou autorizado até o destino no nível 370. Acabou. Essa teoria do cotejamento. E quando ele coteja, até Eduardo Gomes, no nível 370, e não há nenhuma contestação do controlador de voo, acabou. Acabou a conversa. O piloto preencheu um plano de voo com 3 níveis, foi autorizado um nível só, cotejou, ele falou assim, ele não precisa questionar, eu estou entendendo que, embora tenha preenchido um plano de voo com 3 níveis, fui autorizado até o meu destino em um nível só e vou voar nele. Como o cotejamento não foi contestado pelo controlador, o entendimento é isto mesmo, autorizado no nível 360. Isso é... Uma vez eu estava discutindo com um advogado que não entende nada de tráfego aéreo, falou, Calazans, isso é muito subjetivo. Não é subjetivo. Isso não está sujeito a interpretações pessoais. Não é subjetivo. É muito objetivo e muito claro. Claro que, repito, para eu responder isso, para você responder, para nós chegarmos ao entendimento, só isso aqui dá entre 150 páginas a 200 páginas. Para nós estudarmos o que é plano de voo apresentado, plano de voo autorizado, não autorizado, mais de 150 laudas, fora outras coisas. Então, vamos lá? Não dá para responder isso de uma forma... que o cara disse, que o CENIPA disse. O CENIPA não disse nada. Você que não leu o relatório. Mas vamos lá. Está bem claro isso aí. E pronto, acabou. Calazans, em um trecho, essa é uma das perguntas. Calazans, ele deveria ter contestado sempre, porque um trecho da aerovia ele voaria na contramão. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui. À época do acidente havia paridade e no 370, nesse trecho que seria a contramão. Você não pode falar isso. Porque à época do acidente, você tem a tabela de níveis de voo, e a tabela de nível de voo orienta que os pilotos devem obedecer à paridade do nível de voo, mão e contramão, a menos, olha só que coisa interessante, a menos, claro que ele está falando em termos com outras palavras, a menos que o controlador autorize. Então, à época do acidente, o controlador de tráfego aéreo podia, sim, autorizar a aeronave na contramão. Então, ele não tinha que questionar, porque o controlador tinha essa autonomia técnica. Repito, outro detalhe é que o piloto não checou que em oposição oposta, sentido oposto, tinha uma outra aeronave no mesmo nível. Repito, tem um outro vídeo que eu falo da conduta do controlador. Estou falando da conduta do piloto, da tripulação. Então, falar que o piloto voou na contramão e ele tem que questionar,
Repito, trabalhei aqui em São Paulo. Quantas vezes nós autorizávamos a aeronave voar na contramão, na perna contra o vento, e às vezes de uma situação totalmente diferente da normal, claro, dentro de um controle. Então, nesse caso específico, alegar que o piloto tinha que gritar, reclamar, questionar, porque um trecho da aerovia na contramão. Esse é outro ponto importante. Em caso de falha de comunicação, lembre-se que houve falha de comunicação. Qual nível a aeronave deveria ter voado? A época do acidente não tinha essa dúvida. Não tinha essa dúvida. A época do acidente, segundo o regulamento, a aeronave deveria voar no plano de voo em vigor. Olha que eu não falei do plano de voo em vigor, hein? Qual a última autorização que ele recebeu? A última autorização que ele tinha recebido era voar no nível 370. Então ele manteve. Falhou a comunicação, segundo as regras de tráfego aéreo no Brasil. Olha que coisa interessante. Não vou entrar em muitos detalhes. Na época, a FAA era uma regra diferente. Deveria obedecer o plano de voo apresentado. Na FAA. O piloto foi tão conciso, tão técnico, que ele estou voando no Brasil. No Brasil, documento 4444, documento ICA 112, Serviço de Regra de Tráfego Aéreo, eu vou voar no último nível autorizado. Ele foi perfeito. Você pode não gostar dos americanos, não tem nada a ver com o americano. Eu estou sendo técnico, não estou sendo contra o americano, nem a favor, e muito menos contra o controlador ou a favor do controlador. O que está em questão aqui são uma análise técnica. Então, em caso de falha de comunicação, segundo as regras da época, ele deveria manter o nível 370, que foi o último nível autorizado. Acabou. Vamos lá? De onde você está tirando a conclusão que ele errou? Não dá, hein? 370 manteve correta. Calazans, ele desligou o transponder. Aqui eu tenho dois pontos importantes a falar, pessoal. Dois pontos importantes. Primeiramente, Calazans, alguns internautas, de uma forma contundente, até mesmo agressiva, Calazans, o CENIPA diz que ele errou a rota. Não errou a rota, em hipótese alguma. Mesmo porque você não leu o relatório do CENIPA, o CENIPA não falou isso. Não sei de onde você tirou isso. Você não tem conhecimento, você tem informação. Calazans, eles desligaram o transponder. Você também não leu o relatório do CENIPA. Você não leu. Tá? Mas vamos lá. É uma verdade, vamos lá. É uma verdade que o transponder não estava funcionando. Isso é verdade. Mas se estava inoperante, se foi desligado voluntariamente ou involuntariamente, não chegaram à conclusão. Afirmar que os pilotos americanos desligaram o transponder, ninguém pode confirmar isso. Pelo menos não foi constatado no relatório do CENIPA. Houve uma dúvida que o footrest, onde o piloto colocou o pé para descansar durante o voo, era uma posição próxima ali vou dizer aqui, né, ao botão de liga e desliga. Houve essa dúvida, mas isso não pôde ser comprovado. Tá bom? Então, você que falou que o piloto desligou o transponder, você não tem como comprovar. Pelo menos o CENIPA não falou isso. O transponder podia não estar funcionando devido a operações de deficiências técnicas na hora do acidente, depois voltou a funcionar. Você pode conjecturar, inferir que eles desligaram? Você não pode concluir. Não pode concluir isso. Então, afirmar isso é de um absurdo técnico que nós não podemos admitir. Estou falando em termos técnicos. Não dá para admitir isso. Mas eu tenho uma coisa mais grave, mais contundente do que isso. Né? Então, vamos lá? O transponder estava desligado no momento do acidente. Com problemas técnicos, se foi voluntário ou não, outro detalhe. Rapidamente aqui. O transponder não funcionou, o que pode ser verdade. Né? Lembrando que no meu outro vídeo eu explico melhor isso aqui. Então, isso aqui é a visualização radar, momentos próximos ao acidente. Então, o transponder não funcionou, é uma verdade. Quando o transponder não funciona, não opera, o controlador visualiza isso e tem alguns problemas em termos de visualização. Um dos problemas é a altitude, ou caso o nível de voo. Então, o controlador de tráfego aéreo teve essa visualização. Em um outro momento, houve a perda da detecção radar. Então, vamos lá? Olha que coisa interessante. Apontou que o transponder não estava funcionando.
Bom, repito, não podemos afirmar nem concluir que houve um desligamento voluntário. Mas isso é verdade. Eu fui controlador de tráfego aéreo radar. Eu posso ser sincero com vocês? Trabalhei no APP São Paulo, Centro Brasília e assim por diante. Inoperância de transponder é uma coisa até comum. E você não vê avião se chocando por causa disso. Quantos aviões, momentaneamente, perdem as informações do radar, ou o controlador? Quantas vezes? Às vezes é problema do radar, às vezes é problema do avião. Você não vê avião batendo. APP São Paulo, como eu já trabalhei muitas vezes, o Centro Brasília, Manaus, quantas vezes nós vimos a perda da detecção radar ou a perda da informação do transponder. E aí eu não tenho informação de muitos dados. Um deles, uma das informações, é a altitude ou nível de voo da aeronave. E aí? Espera aí um pouquinho, pessoal. Desde quando transponder inoperante é motivo para colisão de aeronave? Você quer falar, Calazans, o piloto desligou o transponder. E daí? Se desligou ou não, que não estava funcionando? O que tem a ver uma coisa com outra? Qual a relação, qual o nexo causal, qual a relação de causa e efeito entre inoperância do transponder e a colisão? Porque quando acontece isso, há procedimentos, tá? Há procedimentos alternativos. Tratando-se de radar primeiro ou radar secundário, que não vou entrar em detalhes aqui. E o serviço, em última análise, o controlador termina o serviço radar, Radar Service Terminated, serviço radar terminado, e aí você pergunta a proa da aeronave, o nível da aeronave e assim por diante. Então, em se tratando de transponder inoperante, em se tratando de perda da visualização radar, o controlador deveria ter tomado outras providências. Repito, APP São Paulo, Centro Brasília, Estados Unidos, já tive a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, no APP EACC, inclusive voei naquela região como tripulante, e era uma coisa comum. Isso não é incomum. Então, quem fala que o avião caiu, que o avião colidiu porque o transponder estava inoperante, tudo bem que o transponder alimenta o TCAS, tá? O TCAS não funcionou. Existem outras variáveis que nós temos estudado em outro vídeo. Repito que aqui estou avaliando a conduta do piloto. Se o transponder não estava operando, consequentemente, outros dispositivos foram afetados, como o TCAS, que se alimenta das informações do transponder. Isso é uma verdade, mas não é isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo a conduta do piloto. Se o piloto tivesse desligado involuntariamente ou voluntariamente, na hora o controlador de tráfego aéreo detecta a perda do sinal e toma imediatamente providências para mudar o tipo de serviço radar. Inclusive, a conduta do controlador de tráfego aéreo foi veementemente criticada pelo Ministério Público de uma forma acertada. Então, vamos lá? Era só mudar de serviço. Por que o controlador não mudou? Era só mudar de serviço, fosse o caso, chegar no serviço convencional, e aí ele iria perguntar o nível da aeronave. Perguntando o nível da aeronave, rapidamente ele iria identificar possível erro. Ou do controle ou dos pilotos. Então, vamos lá? Para que você entenda, né, a conduta do controlador, eu vou deixar aqui no link uma absolvição absurda. Aí você vai assistir essa aula e você vai entender. Aqui numa absolvição absurda, eu analiso a conduta do controlador. Aí você vai ter outro entendimento. Mas o ponto alto aqui é a conduta dos pilotos. Os pilotos não erraram. Mas vamos lá. E agora que eu levanto o desafio. Então, nós estamos aqui em São Paulo. Eu fui de uma forma deselegante, muito criticado por muitos internautas. Eu percebi que a maioria deles não tem nem noção do que estavam falando, mas eu levanto o desafio. Aqui nós temos 3 cadeiras, você, piloto, controlador, ou seja lá quem for, pode vir aqui e nós vamos debater esse assunto, a conduta dos pilotos e até a conduta dos controladores. Mas eu levanto esse desafio para que você participe do debate. Mas aí eu vou dar algumas condições. Tá? Eu sempre deixo aqui é um dos nossos cursos, né, de comunicação oratória, e falamos sobre a pirâmide do debate. E existe uma condição. A pirâmide do debate fala
uma concepção de Paul Graham, um americano especialista nessa área. Ele fala que tem 6 níveis, na verdade 7 níveis de debatedores, e vai do 0 ao 6. E, na verdade, embora se falam em 6 níveis, todo mundo fala, são 7 níveis, uma vez que vai do 0 ao 6. E ele fala, o nível 0 é do xingamento. A pessoa não tem conhecimento técnico, não quer debater, e ela sai do ponto técnico e sai para o xingamento. O que aconteceu comigo. Muitas pessoas me ofenderam, né, mas eu perguntei a um dos internautas, eu falei, você não tem condições técnicas nenhuma, e isso não é um demérito e não é nenhuma ofensa. Eu não posso debater com médico, neurocirurgia, não sou médico. Eu posso conversar com ele, tirar minhas dúvidas, mas eu debater neurocirurgia, eu não tenho condições disso. Então, a comunidade aeronáutica e a comunidade em geral ouviu falar muita coisa, não sei de onde tirar, não tem conhecimento, tem informação, que o piloto voou em rota errada, não voou em rota errada, que o piloto desligou o transponder, o CENIP, as investigações técnicas não chegaram a essa conclusão. E aí não dá para debater com pessoa nesse nível. Eu quero aqui pessoas, pilotos, controladores, ou seja lá quem for, que tenha conhecimento técnico para nós chegarmos ao nível 6, refutação do ponto central. E a refutação do ponto central é que o piloto, para mim, não errou. Se você tem alguma qualificação técnica que possa respaldar a sua afirmação, mas vem aqui, ó, ponto central. Só que para isso, nós fazemos uma exigência que tenha fundamentação. Não vem aqui e fala, não, caso que eu acho. Não, eu acho que não quer dizer nada. Não, que foi piloto. Não, se você... no nosso curso de perito aeronáutico, nós sempre falamos, se você não puder fundamentar, você não pode argumentar. Você tem que sustentar a tua argumentação. Como que você vai falar que... Como é que você vai falar? Não, foi isso que o CENIPA falou. O CENIPA não falou isso. Não, que está no relatório. Você não leu o relatório. O fundamentar é mostrar dentro de um arcabouço técnico, né? Aí nós vamos nos assemelhar a Joseph Goebbels, que foi o ministro da comunicação de Hitler. O que ele falava, uma mentira falada muitas vezes tem força de verdade. E aí você ouve falar que o piloto desligou o transponder. Você ouve falar que o piloto voou em rota errada. Aí é uma mentira, tecnicamente falando, não é verdade, e passa e todo mundo sai falando isso, quando não é verdade. Aí nós vamos contrapor conhecimento e informação. E vamos lá? Para você sentar aqui e debater com a gente, você tem que saber o que é voo apresentado, o que é voo autorizado, plano de voo em vigor, plano de voo apresentado, tudo isso. Se não souber esses detalhes, entre outros, falha de comunicação, né? Qual o procedimento para falha de transponder? Qual o procedimento para falha de comunicação e visualização radar? Se não souber esses itens, eu ainda falaria mais um que eu não registrei aqui, que é fraseologia. O que é autorização por intermédio da fraseologia, o que é cotejamento. É uma teoria enorme que entra por trás disso. Então, se não souber, no mínimo, esses 7 tópicos, nem tem como sentar aqui. É perda de tempo. Eu só posso argumentar, contra-argumentar com pessoas que têm o conhecimento técnico. Ah, que o CENIPA falou. O CENIPA não falou. E se o CENIPA falou também, estou aberto à discussão. Qual o problema? Mas não foi o caso. E como eu não sou dono da verdade, pode ser que você tenha fundamentação técnica para contrapor tudo o que eu estou falando aqui. Mas precisa ter uma fundamentação técnica. Tá bom? E assim nós acabamos o nosso bate-papo de hoje. Tá? Acabamos. Faço o convite para que você conheça o nosso canal do YouTube. Há mais vídeos sobre esse assunto. O nosso bate-papo aqui foi sobre a rota e a conduta da tripulação. Os pilotos não erraram e pronto, acabou. Se você tiver fundamentação técnica que possa contrapor a minha afirmação, está levantado o debate, está levantado o desafio. A sua atitude define a sua altitude. Vai alto. Estude com o professor Carlos Anz. Um abraço e tudo de bom. Ok?